Vamos lá começar a falar sobre matéria nova do sétimo ano. Aqui, até agora a gente tem visto quais números? Temos trabalhado com zero, um, 2, 3 e assim vai, tá? Coloquei aqui uma reta, que é a reta numérica, começando no zero. Até agora, o zero tem sido o menor número que a gente conhece, né? Só que agora, no sétimo ano, a gente vai ver uns números que são menores que o zero. Muito bem. Agora a reta numérica eu estendi ela. Olha aqui, essa parte toda daqui para a direita é o que a gente já está acostumado a usar. Zero, do um em diante. Agora, antes do zero temos o que? Temos outros números que parecem um espelhamento dos números que a gente conhece, só que eles agora têm um sinalzinho antes, que é o sinal de menos. Esses são os números negativos. Números negativos. E aqui, os que a gente já conhece, maiores que zero, são os números positivos. E o zero? O zero vai ser positivo ou negativo? O zero, a gente vai falar que ele é neutro, tá? O número zero, ele não é nem positivo nem negativo. Então tá, então os números não acabam nem para a direita e nem para a esquerda. Eles seguem infinitamente para os dois lados, ok? E seguem essa ordem como estão colocados na reta. Antes do zero veio o menos um, antes do menos um veio menos 2. Então já aqui a gente vê o quê? Que menos um é maior que menos 2. Diferente daqui, que 2 é maior que um, tá? Aqui as relações ficaram invertidas. Menos 5 é menor que menos 2, por exemplo. E qualquer número negativo vai ser menor que qualquer número positivo, né? Menos 7, por exemplo, é menor que 2, né? Porque tá para esse lado, tá mais para a esquerda. Quanto mais para a esquerda tiver, menor o número. Quanto mais para a direita, maior o número, ok? Então temos, por exemplo, que o que que é maior, menos 7 ou menos 3? Qual deles é maior? O menos 3, né? E aqui esse aqui é o sinalzinho de menor, que o menos 7 é menor que menos 3, tá? O que mais? O que é maior que menor? O 1 ou menos 10, que não está aqui, mas fica mais para lá, para a esquerda. Obviamente vai ser o 1, né? Porque independentemente de onde estiver o menos 10, ele vai estar mais aqui, né? Para a esquerda, enquanto o 1 está cá, ó. Então, o 1 é maior que o menos 10. Exemplos de comparação. Tá ok? Isso aqui é para comparar dois números, ver qual é maior, qual que é menor. Vocês vão ver qual que está mais para a direita e qual que está mais para a esquerda. Lembrando que antes do zero, a contagem é invertida e com um menos antes, tá? Então, antes do zero vem o menos um, antes do menos um vem o menos 2, antes do menos 2 vem 3 e assim vai em diante, tá? Então, por exemplo, menos 1.000.000 vai ser maior ou menor que 1, que é esse aqui. Opa, o que é maior? Menos 1.000.000 ou 1? 1 é maior, né? Porque independentemente do 1.000.000 ser um número que na nossa cabeça é grande, eu tô falando de menos 1.000.000. Então não é 1.000.000 positivo, é 1.000.000 negativo. E o milhão negativo, nos números negativos, quanto maior o número que está associado ao negativo,
menor ele é, né? Aqui, o 8, o valor 8 é maior que o valor 2, por exemplo, mas menos 8 é menor que menos 2. Os negativos, isso aí pode confundir um pouco, ok? E onde que isso aqui aparece? Isso aqui a gente pode ver, por exemplo, no termômetro, né? Se a gente for medir temperatura, temos lá a temperatura zero, que é 0 graus Celsius, que é onde a água começa a virar gelo. Quando a temperatura vai aumentando, vai vindo aqui para a direita. E quanto mais frio fica, vai vindo aqui para a esquerda. Que a temperatura quando cai para baixo de zero, vai para -1, depois cai para -2 e assim vai. Então o que que é mais frio? Uma temperatura de -5 graus Celsius ou uma temperatura de -1 grau Celsius? -5 vai ser menor, então é mais frio, tá? Quanto menor a temperatura, mais frio. Quanto maior, mais quente, ok? Vou colocar aqui exemplo. Exemplos de onde isso aparece. É, temos temperatura. Que mais temos? Temos também isso em coordenadas, né? Vocês devem ter visto em geografia. As coordenadas, elas usam também valores negativos, quando a gente tem que ir para usar valores abaixo do zero para nos localizar no mapa, ok? Onde também temos isso? Temos num chamado, eu expliquei isso em aula, mas cheque especial. O que é um cheque especial? Cheque especial é um serviço de contas de banco, onde você tem lá o seu saldo, tá? Você tem lá o seu dinheiro depositado no banco, ele vai ser um valor positivo, mas vamos supor que você gaste mais do que você tem. Por exemplo, você tem lá R$ 2. Aí você fez uma compra e com seu cartão no débito e comprou alguma coisa que valia R$ 3, mas você só tem R$ 2 de saldo no banco. Como é que vai ficar? A compra vai ser negada? Se você tiver o cheque especial, que é esse serviço do banco, a sua compra não vai ser negada. O que que ele vai fazer? Você vai perder os seus R$ 2, gastar os seus R$ 2 aqui, e o seu saldo vai ficar aqui abaixo do zero, vai vir para o -1, né? Porque você tinha R$ 2, gastou com um produto de R$ 3. Então vai lá, tira os seus R$ 2 e você fica no negativo -1. Ou seja, o que que é isso? Você vai estar devendo R$ 1 para o banco, tá? Negativo, quando a gente fala de dinheiro, é dívida. Então, se você tem um saldo negativo, você está devendo, legal? E aí, quanto mais negativo vai ficando o seu saldo, maior a sua dívida, ok? Só que cheque especial é um negócio que você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Vou mostrar aqui como exemplo uma simulação do cheque especial do Banco Itaú. Aqui, o Banco Itaú, ele cobra 8% ao mês de taxa do cheque especial. Então, tá, vamos supor que eu gastei lá o cheque especial, R$ 100 do cheque especial. Ou seja, meu saldo está negativo R$ 100, tá? Aí, em um dia passado, eu não vou ficar devendo só R$ 100 que eu gastei. Eu vou estar devendo R$ 100 mais 38 centavos, tá? E aí depois de 2 dias, R$ 100 mais 76 centavos.
E a cada quantidade de dias que passa, eu vou devendo mais. E aí daqui a 20 dias, o meu saldo que estava negativo R$ 100 já vai estar 107,62. A cada dia que passa, o cheque especial vai diminuindo o seu saldo. Então sua dívida, a cada dia sua dívida aumenta mais. Então é um perigo usar cheque especial, tá? Cheque especial é um negócio que um dia vocês ainda vão ter conta no banco, provavelmente vão ter esse serviço na conta de vocês e tem que tomar cuidado que isso aí é só para emergências, tá? Não, tem muita gente que usa cheque especial como se fosse uma extensão da renda deles e isso acaba criando muitas dívidas, a dívida vai virando uma bola de neve e as pessoas não conseguem honrar com essas dívidas, tá? Bom, vamos falar só mais uma coisa aqui antes de terminar a aula, que é um conceito que a gente vai precisar para as próximas aulas quando formos operar com números negativos, que é o conceito de valor absoluto, ou também módulo. O que é o valor absoluto de um número? O valor absoluto de um número é a distância do número até o zero. Distância na reta. Distância do número na reta até o zero, né? Por exemplo, qual é o valor absoluto de 3? Ó, se a distância é 3, então o valor absoluto é 3, né? Aqui. A distância do 3 até o zero é essa aqui, né? E quanto mede essa linha? 3. Então o valor absoluto do 3 é o 3. E do menos 3? Ó, vamos pegar aqui. Até o zero é essa distância. Então o valor absoluto do menos 3 também é 3. Aí o valor absoluto do menos 4 é essa distância do menos 4 até o zero, que vai ser o quê? Isso aqui mede 4, ok? Então o valor absoluto é só isso, é a distância do número até o zero. Por exemplo, como que a gente escreve isso? O valor absoluto, a gente vai escrever assim, duas barrinhas, que a gente chama também de módulo. O módulo de um número, o valor absoluto dele, vai ser a distância, que a gente já viu. E, por exemplo, aqui, eu escrevi o 3 entre duas barras. Isso aqui eu estou querendo saber o quê? Qual é o módulo de 3? Vai ser 3, que é a distância do 3 ao zero. Qual é o módulo de menos 1? Qual a distância do menos 1 até o zero? Aqui, é de 1, né? E qual a distância do próprio 1 até o zero? 1. Distância do menos 3? 3. Distância de menos 15? Qual a distância de menos 15 até o zero? Vai ser 15, tá? Reparem que o módulo faz é simplesmente deixar tudo positivo. Até porque o módulo é uma distância, ó. Eu estou falando aqui de distância. E não existe distância negativa, né? Pelo menos eu nunca vi nenhuma distância negativa. Por exemplo, como vou andar menos 10 quilômetros. Não existe. Tá? A distância é um valor sempre positivo. Então, quando a gente vai tirar o módulo de um número, a gente acaba sempre deixando esse número positivo. Quando o número já é positivo, ele vai ser ele mesmo. Quando é negativo, a gente vai matar o negativo e ele vai ficar só a versão positiva dele. Então, quanto é módulo de 10? Vai ser 10. Quanto é módulo de menos 10? Vai ser 10. Quanto é módulo de menos 1 milhão? 1 milhão, tá? É sempre a distância do número até o zero, que vai ser sempre a versão positiva dele. Se ele já é positivo, vai ser ele mesmo. Se ele é negativo, vai ser ele mesmo sem o negativo. Tá claro isso?
Bom, próximas aulas a gente vai aprender a fazer operações com isso aqui, somar, subtrair na reta numérica. Então, até lá.